Nós estamos aqui numa profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías é notoriamente o mais influente dos profetas do 8º século. O 8º século foi uma época muito fértil, em que o ministério dos profetas floresceu gloriosamente. E dentre eles, Isaías é erguido por Deus para profetizar ao povo, à nação de Judá. E nas profecias de Isaías, há um impacto de revelação. As principais doutrinas bíblicas do Novo Testamento, as principais profecias e cumprimentos que nós aguardamos, elas estão confirmadas no Novo Testamento. Nenhum profeta dos profetas é tão mencionado, tão referendado no Novo Testamento quanto o profeta Isaías. Então, é um profeta de uma envergadura, de um alcance extraordinário e que merece de cada um de nós. Nós estamos aqui lendo um pequeno trecho do profeta Isaías. Eu tenho alguns livros da Bíblia que eu faço questão de ler pelo menos umas 2 vezes por ano, ler e estudar. Isaías é um deles. Isaías, Jeremias, são livros que merecem uma aquiescência, que merece assim uma atenção da igreja de Deus, porque a mensagem de Isaías ela tem uma validade para o dia de hoje, para o dia que nós estamos vivendo. E aqui nesse texto que a gente leu, nada mais é do que uma denúncia do profeta. É uma denúncia. É uma denúncia carregada de uma espécie de ressentimento ou de decepção. E quem está falando aqui, o profeta está falando e retratando na voz profética uma percepção de Deus acerca do seu povo. E ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não sabe, não compreende. Meu Deus, o Senhor está comparando negativamente. O Senhor está fazendo uma comparação, está denunciando o seu povo, está denunciando a ignorância do seu povo, está denunciando a mente obtusa, incapaz de perceber aquilo que os animais irracionais são capazes de perceber. Porque diferente dos animais, nós também somos animais, como os demais animais são animais. Mas nós somos de uma categoria de animais, de uma espécie
conhecida como Homo sapiens. Homo sapiens é o homem sábio. Nossa espécie, ela diferencia dos animais pela capacidade e pela constituição da inteligência. O cérebro humano é constituído de 3 camadas: o tronco encefálico, o cerebelo e o córtex cerebral. É no tronco encefálico que reside os nossos instintos. Da mesma maneira que os animais possuem e executam as suas ações sob o impulso dos instintos, o ser humano também tem os instintos. Mas o ser humano consegue fazer coisas muito além dos seus próprios instintos por causa do córtex cerebral. Aquela parte enrugadinha do cérebro que está na parte superior do nosso cérebro é chamado de córtex. É ali que está a capacidade de abstração, de memorização. É ali que está a criatividade. É no córtex que está a capacidade de reflexão, a capacidade de fazer exercícios lógicos, a capacidade de desenvolver e aumentar o nosso conhecimento por meio das experiências que nós temos no dia a dia, está nessa capacidade que nos distingue dos animais. Os animais, eles só fazem aquilo que o seu instinto manda. Mas mesmo assim, um animal bruto, como o boi, como o jumento, que são animais empregados no trabalho servil, trabalho bruto, pesado, são capazes de aprender a reconhecer o seu dono. O boi conhece o seu dono. O jumento também sabe quem é o seu possuidor. Mas esse saber que o jumento e o boi possuem é o saber no nível mais primitivo, no nível mais primitivo da sua própria natureza, que é o instinto. O instinto é um impulso que o animal tem inconsciente, ao passo que o ser humano tem a faculdade da consciência. Mas eu pergunto para os irmãos, se o boi, pelo instinto inconsciente, irracional, automático, o seu instinto o conduz na direção do seu dono, por que é então que a nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, o nosso saber, também não faz esse mesmo papel em nós? A questão é essa. Se nós somos tão superiores, é o que Deus está dizendo. Se nós somos tão superiores assim,
Por que essa superioridade? Porque, por exemplo, o ser humano vai aprendendo ao longo da vida. Nós nascemos sem nada saber e vamos acumulando conhecimento e aprendizado ao longo da vida. E por meio da experiência, você pode não ter frequentado escola alguma, você pode não ter nenhum diploma, você pode não ter formação formal, como se diz por aí. Mas se você está vivendo a experiência humana, você vai aprendendo a cada dia. Agora, esse aprendizado está nos levando aonde? Em que lugar que ele nos leva? Para perto de Deus ou para longe dele? Toda essa capacidade que nós temos, essa criatividade nos impulsiona, é uma força propulsora que serve para nos conduzir a Cristo ou nos distanciar dele. Porque o aprendizado do animal, do boi e do jumento, para que ele passe a servir ao dono, ele precisa passar pelo processo de domesticação, precisa ser domado, precisa ser amansado, como diz por aí. Os seus instintos precisam ser amoldados, e quem faz isso é o dono. Quem faz isso é o dono que faz isso com o animal. É o dono que coloca, que amolda os seus instintos, para que ele possa puxar o carro, para que ele possa puxar o arado. Ele não faz isso pela própria natureza. O animal, embora irracional, quando sob o jugo, sob o pulso do seu dono, ele aprende a executar aquilo. E uma vez que ele aprende, uma vez que o boi aprende a puxar o arado, uma vez que o boi aprende a malhar o grão, uma vez que o boi aprende, ao ser domesticado, ao ser domado pelo seu dono, ele não se desvia mais daquilo. E por que às vezes a gente ouve, a gente aprende, a gente recebe a palavra, a gente ouve a palavra, ouve pregação, ouve doutrina, ouve ensino, participa, conhece, lê, e não aprende? Ouve, é instruído, mas também não aprende. É o que Deus está denunciando, porque o boi ele aprende, ele aprendeu a puxar, a puxar o arado, e ele vai sendo guiado. Uma vez que ele aprendeu ali debaixo do chicote, debaixo da repreensão, quando ele é domado, ele passa por aquele processo, ele amolda os seus instintos em cima daquilo. E ele passa a se identificar com o dono. O dono se identifica com o animal e passa a ter ascendência sobre ele, comando sobre ele. O boi conhece. Está dizendo que o animal que vive inscrito na realidade do estímulo, que é um ato inconsciente, consegue executar os propósitos do seu dono melhor do que o próprio povo dele. E por que a gente às vezes ouve e nunca aprende? Por que às vezes a gente incorre nos mesmos erros? Por que às vezes a gente, muitas vezes,
vive escorregando nas mesmas cascas de banana. Será que nós não precisamos atentar a esta palavra? Eu fico pensando, se o ser humano não tivesse essa capacidade da sua inteligência e tivesse só instinto, talvez a gente conseguiria viver de acordo com a vontade do Criador, como a andorinha faz, como os passarinhos fazem. E por que então a gente não segue a inteligência? O profeta Oséias reforça essa ideia aventada por Isaías, quando ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Mas não é o conhecimento advindo da razão. Não é o conhecimento do intelecto. Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Precisamos adentrar na natureza desse texto e no âmago da decepção divina, quando ele fala: o boi conhece o seu dono. O boi, quando ouve a voz de comando do seu dono, ele segue aquele comando. E por que que o meu povo insiste em se afastar, em repetir? Porque não conhece, não entende. Está dizendo aqui, mas Israel não sabe. Não sabe porque se um animal bruto, irracional, é capaz de aprender, por que que Israel então não sabe? Se até um animal conhece o seu dono, por que que Israel então não sabe? O que que impede? Onde é que está o bloqueio? Onde é que está onde é que está o X da questão? Se até o boi e o jumento é capaz de aprender e de conhecer e de fazer de acordo com o que precisa ser feito, conforme o que ele aprendeu, mesmo não tendo capacidade de aprender, não tendo racionalidade, não tendo inteligência, não tendo cognição, por que é que nós não aprendemos? Precisamos nos curvar a esta palavra. Precisamos nos curvar a essa palavra com humildade. Porque eu preciso aprender em nome de Jesus. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender acerca. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. O conhecimento de Deus não é um conhecimento meramente intelectual. É um conhecimento que exige de nós uma sensibilidade para conhecer Jesus, para conhecer o teu Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o Jó fala assim no capítulo 42, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso que você nessa noite permita que essa palavra venha impactar o teu coração. Que você venha ser chocado. Isaías começa, abre o rol de profecias. O meu povo não sabe. O meu povo não sabe. Esses momentos em que a gente vive aqui de pandemia, a pandemia, ela revelou muita coisa. Ela escancarou, ela esviscerou a verdade. A verdade. A verdade. A verdade. E nós não podemos nos apartar da verdade. Nós não podemos nos apartar da verdade. Nós não podemos fugir da verdade. Nós não podemos ignorar a verdade. Não é justo que nós nos fazermos de arrogados. Nós temos que olhar a verdade do jeito que ela está colocada diante de nós. Nós precisamos buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos saber acerca do nosso Deus. Nós precisamos que os nossos filhos conheçam a Deus. Nós precisamos crescer em conhecimento de Deus, amadurecer, consolidar o conhecimento de Deus em nós, para que nós sejamos firmes na angústia, para que nós consigamos olhar pela fé além das circunstâncias, para que nós saiamos desse nível de infantilidade espiritual, para que nós possamos de fato encarar e confiar no Deus que tem mantido sobre nós as promessas. Porque senão por qualquer coisa a gente abre mão. E aí Deus está falando, o meu povo não entende, não sabe. Não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus falou em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Que a gente possa dizer, não apenas da boca para fora, que nós possamos sair do nível dos refrões, do cacuete, dos jargões, das frases de efeito, dessas efemeridades que tem aí no mundo gospel, dessas frases prontas, dessas declarações prontas, que não correspondem com o âmago da nossa experiência de vida. Porque senão a gente vive um evangelho apenas de sensações, apenas no nível de simpatizante, de alguém que concorda com tudo, de alguém que se simpatiza com a mensagem, de alguém que acha bonita, que acha bela, mas que não vive
na carne viva a realidade da mensagem do Evangelho, que tem a ver com as renúncias, que tem a ver com as lutas, que tem a ver com as decepções, que tem a ver com os dilemas, que tem a ver com as batalhas, que tem a ver com as guerras espirituais, que tem a ver com a vida de oração, que tem a ver com a vida de fé, porque senão a gente vai viver de efemeridades. E essas efemeridades, esses efeitos, essas frases, essas coisas bonitas, que até tem assim uma aparência filosófica, que até te faz assim passar de bacana perante as pessoas, de religioso, mas na hora do vamos ver, a Bíblia está dizendo que o Senhor está dizendo assim, ó, vocês estão perdendo para os animais. Porque quando o Senhor preparou uma arca para salvar o povo do dilúvio, o Senhor falou assim, você farás entrar os animais. E aí ele falou, vou colocar uma porta lateral na arca. Você vai fazer um nível, segundo nível, terceiro nível. Mas quando a gente vai ler o texto, os animais entraram na arca pelo instinto. A arca foi construída ao longo de muitas décadas. E ao longo das muitas décadas, nós vamos entender pelo Novo Testamento que o Noé era o pregoeiro da justiça. Porque durante todas essas épocas ele chamava a consciência dos erros e dos pecados do povo. Ao longo desses tempos eles chamavam a luz da razão, e os seres racionais, inteligentes, ignoraram, não conseguiram captar, não conseguiram ter sensibilidade para perceber a veracidade, a consistência, o conteúdo, a seriedade do que estava por vir. Mas enquanto seres humanos foram completamente indiferentes à mensagem de justiça do Noé, os animais foram seguindo um a um para dentro da arca. E aí Deus está dizendo aqui, o boi conhece, mas o meu povo não conhece. O jumento conhece, mas o meu povo não conhece. E aí? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua capacidade de perceber a voz de Deus que fala na igreja? Você consegue ouvir a voz de Deus que emana do Santo Espírito? Você consegue perceber a dinâmica do Espírito Santo nos últimos tempos? Ou sua mente está totalmente bloqueada? Ou sua mente, ou a capacidade linda que Deus te deu de ser uma pessoa inteligente, arguta, perspicaz, isso tudo tem servido justamente para o contrário. Os seus anos de evangelho têm te servido para te projetar para perto de Deus? Ou os seus anos de igreja têm servido apenas para acumular? Para acumular, sabe, uma espécie de rabugice espiritual. Sabe, o camarada tem muito ano de igreja, tem muito tempo, vai ficando crítico. Isso eu já ouvi, isso eu já sei, eu tenho experiência, não, irmãos, ou os anos, ou essa bagagem
ou esse cabedal de aprendizado tem nos colocado mais ainda aos pés do Senhor. Eu me preocupo, Senhor, eu não posso perder as minhas lágrimas na tua presença. Eu não posso vir a um culto e simplesmente seguir um mero rito litúrgico. Eu preciso chegar aqui e sentir a tua presença. Eu preciso chegar aqui e glorificar o teu nome. Eu preciso ouvir a tua voz. E o que é que está roubando a nossa sensibilidade espiritual? Tem pessoas aqui que outrora profetizaram. Tem pessoas aqui que outrora tinham sonhos de Deus. O Senhor visitava em sonhos. Tem pessoas aqui que já foram usadas pelo poder do Espírito Santo. Tinha-se aquela intimidade, sabe, o conhecimento. Você não sabe como que Deus está fazendo, como que você está sabendo daquilo, mas Deus está te falando. Meu Deus, não permita embotar os teus sentidos. Não permita ficar pior que os animais. É o que Deus está dizendo. Não permita que a tua vida espiritual se embruteça a ponto de ficar pior que os animais, a ponto de ficar pior que o boi, que o jumento. Isso aqui é grave. Isso aqui é sério. Isso aqui nos chama para uma realidade dura, mas necessária. O boi conhece o seu dono, que é irracional. Você não consegue ensinar para ele nenhum tipo de cognição. Todo conhecimento do boi é baseado no instinto. E você ensina ele, domando ele numa espécie de repetição. Você doma, você domestica, você treina, você adestra. E Deus não quer fazer nós seres adestrados. Deus quer que a nossa obediência não seja por meio de um adestramento manipulado. Deus quer que a nossa obediência seja uma entrega espontânea, voluntária, de amor, livre. A Bíblia diz que onde está o Espírito Santo há liberdade. Glória a Deus. Deus não quer que ninguém dê glória a Deus, ou aleluia, ou fale em línguas, ou se expresse diante dele de maneira robotizada, como se você fosse um animal adestrado, porque não é. Mas até o animal, a Bíblia diz que os seres, até os pássaros quando cantam louvam o Senhor, mas você não é de instinto animal para adorar o nome do Senhor. Você é um ser anfíbio. Em você há um instinto, mas também há uma alma, há um espírito dado por Deus. A Bíblia diz: e soprou o Senhor Deus nas narinas do homem, e ele foi feito alma vivente. A Bíblia diz: o meu povo não entende. O que é preciso fazer para a gente passar a entender? O que é preciso você passar para você entender? Será que Deus vai precisar fazer com nós o que o homem faz com o boi? Peraí, vem cá, meu irmão, olha aqui para mim. Será que Deus vai ter que fazer com você o que o homem faz com o boi para domá-lo? Porque quando Paulo encontra Cristo a caminho de Damasco, o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque na cabeça brilhante, intelectiva, no alto grau de conhecimento, do alto do pedestal de arrogância de Saulo, ele presumia fazer a vontade de Deus. E aí o Senhor fala para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma ponteira de ferro que o boieiro usa para fustigar o boi, para domar o boi. Eu estou entendendo então. Será que Deus vai precisar usar os mesmos meios, a mesma pedagogia? Será que você... É o que Deus está falando aqui, ó. Será que pela inteligência não vai? Será que você não consegue cair na consciência? Ou será que você precisa ser fustigado com um aguilhão? Saulo! Não adianta recalcitrar contra os aguilhões, porque na hora que o boieiro dá aquela espetada com o aguilhão no boi, o boi fica bravo. E o boi se vê atacado pelo domador, e aí ele recalcitra, ele se vira contra o domador. Só que o domador que está no comando dele fala: quanto mais você recalcitrar, mais aguilhoada você vai levar, mais ferido você vai ser. A nossa teimosia, a nossa rebeldia, a nossa persistência em escapar do âmago da vontade de Deus só nos fará pessoas ainda mais feridas. E eu não sei, será que não tem outro caminho não, irmão? Vai ter que ser pela dor? Vai ter que ser pelo aguilhão? Você só consegue entender essa linguagem porque Paulo era um camarada. Paulo tinha uma cabeça, um poliglota, falava vários idiomas, era um cátedra, mas ele não conseguia entender a linguagem de Deus. Era inteligentíssimo, um doutor, mas não conseguia entender a linguagem de Deus. E aí Deus falou assim: será que você vai ter que viver pela ferida do aguilhão? Labassurianda e canta labacai. Ou você pode, duro é para ti viver fustigado pelo aguilhão. Duro é para ti, meu irmão. O meu povo não entende. Deus está falando aqui. Depois de um certo tempo de levar a aguilhoada, o boi passa a entender que toda vez que ele se rebelia, toda vez que ele desobedece, toda vez que ele sai fora, a aguilhoada vem com toda a força. E aí ele aprende, fala: não quero levar aguilhoada mais não. Eu não quero levar fisgada mais não, dói demais. E eu pergunto para você: duro é para ti, meu irmão, ficar vivendo de aguilhoada? Você não vai render esse gênio brabo teu no pé do Calvário? Não tem como escapar da aguilhoada. Que você possa aprender, não como um animal irracional que só entende a linguagem da fisgada. O animal irracional só é capaz de entender essa linguagem bruta. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está me dizendo e me impulsionando a te dizer, para que você não precisa sofrer, não precisa passar pelo que você está passando, não precisa se submeter a isso. Renda-se, reconheça o seu Senhor e diga a Ele: Senhor, eu vou fazer a tua vontade.
eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu estou entendendo que é o Senhor. E custa caro. Custa caro. É muito caro o preço a pagar. Mas que nessa noite nós possamos entender o que Paulo entendeu. Louvado seja Deus. Reconheça o Senhor. A partir de agora, Ele se entregou. Não há mais relutância. Há uma resignação pelo Espírito de Deus completa. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual que é o meu propósito. E eu vou seguir por esse caminho, porque assim eu vou sofrer menos.